para mim, eu acho que a principal evolução, o principal item de atenção do Náutico é constância. É manter aquele futebol, manter o que a gente viu de positivo contra o Maguari, porque não é simples. O Náutico fez um jogo, uma partida muito boa contra o Maguari, apresentou para a torcida a forma de jogo. O Náutico jogou ali com o Maguari, indo para a lateral, tendo aquelas triangulações, tentando entrar na área por meio de troca de passe, que é uma coisa complicada, e o Náutico manteve as características para os outros jogos. Eu acho que, para mim, esse é o principal ponto positivo do time. Não é simples. Esse negócio da expulsão, é assim, faz 1-0, aí o outro time tem o expulso e faz 4. Minha filha, eu estava acompanhando o Náutico diferente, porque o que eu já vi de jogo, que o Náutico tinha um jogador expulso, ou que o outro time tinha um jogador expulso, e o jogo ficava mais difícil, o time se fechava todo e ficava aquele jogo duro, não é brincadeira, não. Isso acontece toda hora. O pessoal até citou aí, até com a gente, né? A gente fez isso contra o Brusque. A gente ganhou o jogo do Brusque com 1 a menos. O Botafogo ganhou a final da Libertadores com o Atlético Mineiro com 1 a menos e 30 segundos de jogo. Então, não é 1 a menos que define o jogo por completo. A gente está indo e goleando por mérito. Goleou Santa Cruz depois de 1 a menos por mérito. Assim, eu vejo isso como principal ponto positivo. Negativo, eu acho que falta o encaixe do zagueiro com o Igor Fernandes. Eu ainda não confio, ainda não consigo ter confiança nem em Matheus Silva, nem em Wanderson. Eu acho que, para mim, esse é o principal ponto. Mas acho que é a construção. Acho que a gente vai conseguir também encaixar esse zagueiro aí para melhorar essa questão da defesa. E agora a gente vai falar a respeito de Juninho, só antes deixar um abraço aqui para a senhorita Tatiana Roma, aniversariante do dia. 27 de janeiro já é aniversário de Tatiana Roma. Tatiana que agora está no sossego, não é mais vice-presidente, agora só está de boa, participando das boas reuniões do conselho, rindo, né, das loucuras que são faladas em alguns momentos lá. E hoje está completando idade nova. Fechei teu microfone, acho que estava dando. E hoje, completando idade nova, meus parabéns para a senhorita Tatiana Roma. Fala aí, Atos. Não, meus parabéns para ela. Teve uma coincidência. Eu fui visitar um amigo meu que eu nem sabia que ele conhecia Tatiana Roma, vice-presidente do Náutico, ex-vice-presidente do Náutico. E a gente tava lá, trocando uma ideia e tal, e não, vamos tomar uma, vamos. Aí ele disse, não, tem uma bebida aqui que uma vez eu recebi uma visita de Tatiana Roma, ela deixou aqui. Eu disse, que bebida é? Aí ele disse, vou pegar aqui. Aí trouxe uma vodka russa. Meu amigo, que bebida boa. Acabei com a garrafa. Então, pedi para Tatiana Roma que visite esse amigo dela, esse amigo em comum que eu nem sabia. Visite ele, deixe outra garrafa lá, que depois eu marco um dia e vou lá beber. Um abraço aí para Tatiana. Gente, Juninho ele deve ser o titular, já que teremos Dodô suspenso para o jogo de amanhã, né? Foi expulso lá no jogo contra o Santa, vai dar uma descansada. É bom, né? Sai dos holofotes, porque tem holofote demais. Foi batendo na equipe, porra, do Dodô, velho. Por conta da história do pé, Neymar defendendo tudo. Tá bom? Calma, fique aí quietinho. O que é que muda nesse Náutico com a característica de Juninho fazendo essa modificação, a entrada de Juninho na equipe? Eu confesso, João, que eu tô com muita expectativa para ver Juninho em campo. Eu tô realmente ansioso e, obviamente, otimista que ele também vai contribuir bastante. Diz aí. Dodô deu uma roubada nisso de muita gente, né? Porra! Dodô foi tão bem que a galera também deu uma esquecida em Juninho. Mas, assim, eu acho que é a segunda melhor contratação do Náutico na janela. É um meia ponta que tem característica diferente de Dodô. Juninho é um cara mais físico, é um cara que tem mais força do que Dodô, então consegue sustentar mais a zaga, tem um jogo de costas ali que consegue segurar um zagueiro, consegue girar assim com a bola, um cara que é mais finalizador, Renato. Assim, abriu, velho, ele vai tentar o chute, é destro, chuta assim bastante e chuta bem.
os gols, a maioria dos gols que ele tem, se você for pegar, vem de uma boa finalização, e tem um passe também, mas eu falaria mais que esse seria um meio-campista finalizador. Tem diferenças para Dodô, é óbvio, assim, Dodô é um cara mais driblador, um cara mais formiguinha, vai levando a bola, tem uma boa condução, mas Juninho é aquele cara que pega e vai bater, vai tentar achar um passe. Eu gosto do jogador. Vamos ver aí na estreia. Eu acho que acabou se tornando um cenário meio que perfeito para a estreia. Um jogo que o Náutico não tem tanta obrigação assim. Óbvio que tem obrigação, né? Vai jogar em casa contra o Retrô. Vou até retirar essa frase, mas não tem a pressão pela classificação ou coisa do tipo. Tem obrigação, mas não tem uma pressão exacerbada, está voltando de lesão, dá para ter alguns minutos ali já de titular, jogar um tempo e meio de acordo com o físico dele, para já fazer essa estreia, tirar o peso de estreia, que eu acho que Juninho tem vaga nesse time como titular. Viu? Eu acho que foi contratado para isso e tem qualidade para isso também. Ato Gildo, o que é que tu espera? A mudança no perfil de jogo do Náutico com a entrada de Juninho. Veja, o que eu consegui acompanhar de Juninho ano passado, o material que João trouxe, tentei estudar bastante, ver muito material dele. Consegui acompanhar alguns jogos, tá? No ano passado. O Dodô, eu não consegui acompanhar o comentário de João, que eu tive que dar uma saída para beber uma água. Mas eu tenho certeza que João chegou a comentar isso. Que Dodô é um cara que ele, principalmente agora no Náutico, ele tá trabalhando muito com movimentação, né? Então ele é um cara que vai correr esse último terço inteiro, completo, de uma ponta a outra. Ele vai cair um pouco pro lado esquerdo, ele vai cair um pouco pro lado direito. No jogo contra o Jaguar, ele foi até lá atrás, veio com essa puxando contra-ataque, trazendo essa bola, então ele tá com total liberdade. É um cara que ele vai tentar carimbar essa bola, não só carimbar, né? Porque quando ele não dá toque simples, né? Ele tenta pensar o jogo, né? Ele tenta ver coisas mais complexas ali, tentar algumas associações para poder, de fato, uma jogada de gol, né? O Juninho, eu vejo um cara que ele vai tocar menos na bola. Ele vai procurar espaços para tentar dar um bom passe para uma ultrapassagem de um ponta, de um jogador que esteja jogando pelo lado, um facão do centroavante. Ele é um cara que vai buscar mais esse tipo de lance. Eu cheguei a definir Juninho como um pifador. É um cara que vai pifar esses atacantes do Náutico para poder tentar colocar numa situação de arremate no gol, sabe? Então eu consigo. É isso que eu espero do Juninho, tá? Principalmente se ele jogar um pouco mais centralizado, que vai ser o caso, né? Ele vai substituir o Dodô. Se ele jogar pelo lado em algum momento, aí ele pode ser que ele carregue um pouco mais a bola, tal. É uma característica que ele tem também. Mas veja, o lance que Dodô fez contra o Jaguar, de matar aquela bola no peito, cruzar ali a linha do meio-campo, carregar e tocar para o Salário fazer o gol, é uma jogada que eu espero que aconteça do Juninho. Eu vejo o Juninho fazendo aquela jogada. Foi o que eu consegui ver mais ele produzindo na Ferroviária. João, o que é que tu tem de informação sobre o Retrô? Renato, confesso que vi poucos Laércio jogos é o presidente. Laércio é o presidente. Eu vi poucos jogos do Retrô, assim, com atenção, realmente, eu vi só o contra a base do Sport e metade do jogo contra o Santa ali, mais para o final do segundo tempo do jogo contra o Santa. Dos dois jogos, o que eu posso tirar é que é uma equipe que deixa jogar, que por vezes baixa o bloco e deixa o outro time com a posse de bola, e tem capacidade de infiltração, assim, algumas vezes nesse jogo, até no jogo que o Santa Cruz foi muito mal, o Santa Cruz teve oportunidades de gol a partir de toque de bola, a partir de passes por dentro, e não é uma coisa tão comum nesse Santa Cruz. Então, eu vejo como uma equipe que vai deixar o Náutico jogar, que vai ter espaço e que vai conseguir, de certa forma,
buscar ali o ponto do Náutico que todo mundo busca, né? Que é atacar as costas da defesa. Assim. Todo mundo está vindo buscar esse desafio. Nem todo mundo consegue. Até o Guilherme falou na coletiva, ele diz que todo mundo sabe que tem aquele espaço, o Náutico sabe também que é espaço, só que acessar o espaço é difícil. A pressão, as faltas, todos os mecanismos que o Náutico tem para barrar a entrada da bola nas costas da defesa estão funcionando na medida do possível bem para começo de temporada. Então eu acho que o Retrô vai tentar acessar bastante isso, porém é um jogo que o Náutico tem toda a capacidade aí para vencer de forma tranquila, tá? Eu não vejo esse Retrô dando tanto trabalho assim como deu em outros anos, não. E aí, Atos? Esse realmente é um Retrô muito diferente, né? Espera aí, Renato, eu vou um negócio aqui, 2 minutos só. É um Retrô diferente, né, João? Bem diferente, né? Assim, até o perfil dos jogadores, Renato, obviamente tem bons jogadores ainda do Retrô. Acho que Wagner Love ainda dá um caldo, Hadley é um bom jogador, o Ryan Ribeiro continuou lá, zagueiro, tem boas peças, trouxeram agora o goleiro Jefferson Paulino, né? É um cara que é constante em Série B, acho que jogou a Série C no Ituano, se eu não estou enganado. Então, assim, é um time diferente, mas ainda tem boas peças. O que eu não me animo muito no Retrô é o conjunto. Pelo que eu vi, na verdade, vi aí, como eu falei, um jogo e meio por aí, dá para falar assim, um jogo e meio, e achei o time um pouco frágil na marcação. Contra o Sport foi flagrante. Eu acho aquele jogo do Sport muito esquisito. Assim, foi muito mal a partida do Retrô, deixou os meninos do Sport tocarem a bola como queriam, sem marcação pressão em 80% do jogo. E aí deu no que deu, né? Deu os 2-0 ali, tranquilo para o Sport. Contra o Santa, vence a partida, mas eu acho um jogo que foi muito disputado, mas eu não vejo uma excelente partida do Retrô. Acho que o Retrô acabou tendo dificuldade também em alguns pontos contra o Santa. O resultado poderia ter sido um empate, acho que a expulsão ali do Andrei acabou atrapalhando bastante o Santa no segundo tempo. Mas é um time de perfil diferente, que dá para a gente fazer um resultado bom aí. Agora sim, Atos, pode falar se quiser. Eu não queria não, mas vamos lá. Veja, é um time mais frágil do que as últimas temporadas. Ainda tem o Haslem, acho que o João deve ter falado disso, né? O Wagner Love. Vai depender muito do que o Náutico vai colocar em campo. Se for o Náutico focado, titular, ia ganhar do Retrô. Mas pode ser que faça algumas mudanças, né? Falou lá num garoto, né? João, qual é o nome do garoto? Pode ser que Rosa. Rosa. Guilherme chegou a falar dele de titular. Então, não sei. Se for esse time que está na tela, o Náutico vai vencer a partida. Acho que a tendência do Náutico é vencer a partida. Se modificar muito, aí fica difícil você fazer um prognóstico. E a escalação do Náutico? Guilherme deixou em aberta a possibilidade de mudanças, mas eu não sei se vai ter essa mudança toda, né? Eu não faria muita. Eu preferia ir com o time base, o time titular. Pronto, esse que tá na tela. Eu colocaria esse time e eu colocaria o sub-20 para jogar a última partida, velho. Até porque se você já poupar agora, você colocar a força máxima lá em Bonito, eu não acho um bom negócio. Não tem nada a ver, assim. Eu sei que teve o cansaço do clássico, mas, veja, faz parte. O Náutico vai passar quase 15 dias sem jogar. Chega a 15 dias? Veja, se o Náutico jogar com o time principal amanhã, o Náutico sairia do dia 28 de janeiro até 11 de fevereiro, o primeiro jogo da semifinal, sem jogos, ou seja, 3, aí bota aqui 10, 8, 9, 11 dias. Mas o que é que vai tirar esse proveito no campo do interior? Pois é. Infelizmente o futebol mudou, gente. O futebol hoje em dia não tem muita coisa que você se aproveite, principalmente o momento que o Náutico está hoje. Se fosse estreia do campeonato, beleza, aí o cara tem que lutar mesmo, a gente vai ver
como o time vai estar postado em campo, mas a gente não está nesse estágio mais, né? A gente vai indo para o 6º jogo e tal, então não tem mais a necessidade de pontuação, praticamente, né? Se o Náutico conseguir alguns pontos contra o Retrô, vai confirmar a primeira colocação. Então, eu trabalharia a base do time titular, tentaria rodar bastante no segundo tempo. Se tiver alguém desgastado aí, não bota, tudo bem, para aproveitar esse jogo. Mas o jogo final de semana, eu mandaria a base. Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes, Yuri Silva, Samuel, Wenderson, Juninho, Júnior, Todinho, Vinícius, Paulo Sérgio. Escalação do Náutico. É o time, né, João? Acho que é isso. Foi um pouco tempo de recuperação, né? Acho que 48 horas hoje do clássico. Mas tem que se acostumar. A Série B em alguns momentos vai ser assim. Ir com força máxima contra o Retrô. Eu acho que é um teste interessante também. Dá para tirar coisas boas ali de um jogo contra o Retrô. E poupa na última partida se tiver que poupar.